Continuando então com o livro do profeta Jonas, capítulo 3. Nesse texto nós estamos estudando o que eu preciso saber sobre vida cristã. Vimos em primeiro lugar que a vida cristã é necessariamente difícil. Não é fácil ser um cristão, ser um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. Uma coisa é a religião que professamos. Outra coisa é o cristianismo que devemos viver. Em segundo lugar, do verso 5 ao verso 9, nós temos o seguinte relato. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A segunda coisa que temos que aprender sobre a vida cristã é que o caminho do arrependimento é difícil. Assim como a vida cristã é difícil, o caminho do arrependimento é difícil. Jonas prega a mensagem de Deus. Ele vai lá e prega aquilo que Deus colocou nos seus lábios. Deus disse para ele: vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E ele vai e prega esta mensagem. Uma mensagem dura, pesada, uma mensagem de ira, de juízo, de imprecações, onde o povo é chamado ao arrependimento. A mensagem de Jonas poderia gerar no coração do povo revolta contra ele. Poderiam ficar aborrecidos, poderiam sequestrá-lo, tomá-lo, açoitá-lo, até matá-lo. Ele estava em terreno inimigo, estava lá na terra deles, apontando o dedo para a ferida deles, pregando contra o pecado deles. E eles poderiam, de alguma forma, se voltar contra Jonas, dizendo: quem é você para apontar o dedo contra nós? Mas eles entenderam que Jonas não falava de moto próprio, ele era apenas o porta-voz de alguém maior. Jonas falava em nome de Deus. E então aqueles homens, aquelas mulheres, todo aquele povo passa por um processo de arrependimento, passa por um processo de transformação. O Espírito de Deus age na vida deles e algumas coisas acontecem, levando-os ao verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento é difícil, porque ele tem 4 estágios. Primeiro, o verdadeiro arrependimento começa com fé em Deus. Eles creram em Deus, os ninivitas creram em Deus. Creram que Deus existe, creram que Deus é real, creram que Deus é verdadeiro, creram que Ele estava no trono do universo, creram que Ele tinha poder para discipliná-los, para puni-los, castigá-los e destruí-los. Eles não se revoltaram contra Jonas, porque eles entenderam que o problema deles não era com Jonas, o problema deles era com o Deus que Jonas pregava. E naquele momento eles foram convencidos por esta mensagem, pelo poder do Espírito Santo. Aqueles homens, aquelas mulheres, toda aquela cidade creu em Deus. E não é fácil crer em Deus. Não é fácil no mundo tão secularizado como nós vivemos hoje crer em Deus. Não é fácil aceitá-lo como sendo real, sendo uma pessoa que tem poder e governa todas as coisas. Todos os argumentos que temos à nossa disposição contrariam a possibilidade de um Deus existir. Crer em Deus é um ato de fé. Crer em Deus e aceitá-lo como real é um ato de fé pessoal, intransferível. Mas aqueles ninivitas creram em Deus. Em segundo lugar, porque eles creram em Deus, eles reconheceram que eram pecadores, reconheceram que eram maus. Por isso a Bíblia diz: e se convertam cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos.
Quando eles viram a glória de Deus, perceberam a glória de Deus, entenderam que Deus é real, eles olharam para eles e disseram: nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos passíveis de destruição do juízo de Deus. Essa é a grande verdade. Ninguém que tenha um encontro com a glória de Deus consegue olhar para si mesmo se achando o melhor, o the best, o puro, o íntegro, o reto, o verdadeiro. Isaías era um homem do templo, era um sacerdote, era um homem de Deus, o servo do Senhor, e ele tem um encontro com a glória de Deus, e ele vê o Senhor assentado num alto e majestoso trono, e quando ele vê o Senhor, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Daniel, profeta, homem do Senhor, ele ora no capítulo 9 dizendo: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós pertence o corar de vergonha, porque eu, nossos príncipes, nossos líderes e todo o povo temos pecado contra ti. Queridos, o segundo estágio do arrependimento é reconhecer que eu sou pecador, eu sou mau, eu sou pecador. Eu nasci na igreja, sou filho de crentes, vivi a vida toda na igreja, mas eu sou pecador. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra para ver se encontrava um justo e não achou, nem um sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram. Nossa língua é venenosa para prejudicar o nosso próximo. Nossos pés são velozes para derramar sangue. Nossas mãos estão cheias de violência. Nós somos pecadores. O caminho do arrependimento, então, passa pelo reconhecimento de que eu sou pecador. Terceiro lugar, porque eles reconheceram a glória de Deus, porque se reconheceram pecadores, eles se humilharam diante de Deus. O texto diz que todos eles se vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor, se assentaram sobre cinza e jejuaram. 3 atitudes de humilhação, de quebrantamento. As pessoas tiraram as vestes finas, as roupas perfumadas, o rei tirou os seus trajes reais, e eles então vestiram panos de saco, roupas rotas, rasgadas, se assentaram sobre cinzas, que é sinal de luto, e jejuaram, como que dizendo: estamos tão envergonhados com o nosso pecado, tão constrangidos com aquilo que fizemos, que estamos nos humilhando diante do Senhor, desde o menor até o maior. Porque pelo caminho do arrependimento, queridos, todos têm que passar. Desde a faxineira até o diretor-presidente, desde a faxineira até o reitor. Não existe outro caminho para nenhum de nós que não seja o caminho do arrependimento. Não há exceção, não há uma regra diferente. Ou todos nós nos humilhamos diante do Senhor, ou nós não passamos pelo caminho do arrependimento. E em quarto lugar, o quarto estágio, eles confessaram a Deus o seu pecado. O texto diz: sejam cobertos de pano de saco, homens e animais, e clamarão fortemente a Deus. Clamarão o quê? Clamarão pedindo misericórdia. Clamarão a Deus dizendo: Senhor, perdoa-nos o pecado. Ele diz no 9, quem sabe Deus? Quem sabe Deus não nos perdoa? Vamos implorar o seu perdão. Vamos pedir pela misericórdia de Deus. Vamos implorar que Ele mude esta situação, mudando a nossa vida. Arrependimento passa pela confissão de pecado. Não basta apenas eu reconhecer a glória de Deus. Não basta apenas eu reconhecer que sou pecador. Não basta apenas eu me humilhar no pó e na cinza. Se eu verbalmente não dizer para Deus: eu pequei, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. O apóstolo João, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é preciso que cada um de nós reconheça que é pecador. Mas para reconhecermos que somos pecadores, primeiro, nós temos que crer em Deus. Temos que acreditar que Ele é verdadeiro. Temos que acreditar que Ele existe, que Ele é real e que Ele pune os culpados e salva aqueles que se arrependem. Quando percebermos a glória de Deus, temos que olhar para nós mesmos e vermos que somos pecadores e continuamos pecadores. Não é porque eu sou batizado, professo, ministro da igreja presbiteriana que eu deixei de ser pecador. Eu continuo sendo pecador e eu tenho que reconhecer isso todos os dias diante do Senhor. O arrependimento é uma coisa constante, diária, todos os dias.
Eu tenho que me humilhar diante do Senhor e me arrepender e confessar a Ele o meu pecado. Quando a gente faz isso, o que Deus faz? Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Ele ouve o nosso clamor. Ele atenta à nossa súplica. Ele nos arranca do lamaçal do pecado. Ele nos traz para o reino da sua maravilhosa luz. A vida cristã é difícil, mas o caminho para a vida cristã é o caminho do arrependimento. Ninguém se torna cristão porque professa uma religião, seja ela de que natureza for. Nenhuma religião nos justifica diante de Deus, a não ser o caminho do arrependimento. Só nos tornaremos cristãos, discípulos de Cristo, o dia que reconhecermos que Deus é Deus, o dia que reconhecermos que somos pecadores, o dia que nos humilharmos diante dele e o dia que clamarmos pela sua misericórdia. Deus vai nos ouvir, Deus vai nos transformar de bastardos em filhos. Jesus Cristo disse isso, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O dia que nós reconhecermos e passarmos por todos esses estágios, nós seremos cristãos, discípulos de Cristo, seguidores do Senhor. Aí você vai ser um cristão batista, um cristão presbiteriano, um cristão metodista, um cristão pentecostal, não importa. Importa é que primeiro a gente passe pelo caminho do arrependimento e seja transformado em filhos de Deus. E é isso que Deus quer fazer na minha, na sua, na nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém.